Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Discursos e Fatos. Meu nome é Davi Rodrigues e esse é o primeiro vídeo de 2023. Aí você fala, Davi, como assim o primeiro vídeo? Você já lançou dois vídeos esse ano? Dois em janeiro? Eu digo mais ou menos, meu caro, porque eles foram gravados em 2022 ainda. Então, esse vídeo é o primeiro vídeo gravado em 2023 e nós vamos falar do cerimonialista que fingiu, que fez um fake velório, um velório fake, anunciando que ele próprio, o cerimonialista, né, nas redes sociais dele, tinha partido dessa para melhor e fez um velório fake. E eu escolhi esse assunto porque eu passei por um óbito em família no final de 2022. Esse é o motivo de não ter tido vídeo. Comecei a gravar agora em fevereiro. Que foi o meu pai. Ele faleceu dia 23/12/2022, da véspera de Natal. Aí você já vai, pô, o Natal foi uma merda, o Ano Novo foi uma merda, janeiro também não foi muita coisa boa, não. E por que que esse assunto tanto eu quis falar justamente começar com esse assunto? Porque, no caso, quando a gente foi anunciar ó, vai ter a cremação, e depois tanto a cremação quanto a missa de sétimo dia, teve gente, amigo do meu pai, que a gente anunciou na rede social dele, também no WhatsApp, porque não tinha como se falar com todos os amigos, né? E aí tinha muita gente achando que tinha sido ou hackeado ou que era fake. Ele tava brincando, velho, aplicando uma peça. Eu até pensei na hora, gente, mas quem é imbecil o suficiente para fazer um negócio desse? Aí eu não sabia se eu ficava bravo com um amigo, porque já tá tá na fossa, né? Aí eu não sabia ficar bravo por um amigo dele ter pensado uma coisa dessa, que ele ia fazer uma coisa dessa, meu pai nunca foi disso, ou se eu ficava pensando, "Não, será que meu pai fazia esse tipo de coisa?" Porque a gente não ficava muito toda hora olhando o que ele postava, né? Enfim, e para isso eu tenho que dar o contexto, né? Porque meu pai, em julho de 2022, ele teve um infartaço, mas ele conseguiu voltar assim, sem sequelas, como eles dizem, porque assim, não teve paralisia, não teve problema facial, não teve problema no cérebro, mas assim, sempre que você tem um infarto, o normal do seu coração, por exemplo, ele é bombear para o corpo entre 55 a 60% do sangue que chega no coração. É o seu normal. Então, todo mundo que tem um infarto tem uma diminuição nessa capacidade e não volta. Se você perdeu, não volta, não tem como. Então, dependendo do tipo do infarto, a pessoa pode já até entrar na insuficiência cardíaca lá, que não pode fazer um bocado de coisa. O dele teve uma diminuição, mas não chegou a entrar nas insuficiências cardíacas, mas foi uma diminuição boa. Mas ele voltou para casa, fez fisioterapia, assim, tava levando a vida com limitação, né? Mas é aí que eu quero entrar no segundo tópico, porque aí em dezembro também de 2022 ele pegou essa doença terrível começa com Có, né? Termina com 19, que não pode falar na plataforma. E aí foi muito rápido, assim, os amigos nem ficaram sabendo. Então nesse aspecto eu entendo, porque foi muito rápido. De quando ele pegou para quando ele partiu para o plano espiritual, foi muito, muito rápido. Então, assim, teve gente que no começo não acreditou, achou que tinha sido hackeado o celular dele. Outros acharam que estava fazendo, como eu disse, uma brincadeira, porque diz que tem gente que faz essas correntes de renovação, né? Quando chega o Natal, uma nova vida e não sei o quê. E achava que era. Foi 23/12, foi na véspera. E ainda teve mais um complicador, que foi o local onde foi feito o velório, né? Porque ele tinha desejo de ser cremado em Brasília, por incrível que pareça, em 2022, depois da pandemia que teve,
Não tem lugar para cremar, você tem que ir no Goiás. Em Goiás, na cidade de Valparaíso. Diz que a partir de 2023 vai ter no Distrito Federal, mas você não tinha até 2022. A gente não tá falando de 1900, não. A gente tá falando em 2022 não tinha no Distrito Federal cremação, que é uma coisa que você tem da antiguidade, não tinha aqui. Tá. E isso também colaborou para a pessoa pensar que seria uma fake news ou que ele estaria brincando. Mas enfim, não era. Aí tanto é que o do pessoal que estaria brincando, eu falei, gente, quem é que ia fazer uma imbecilidade dessa? Mas não deu um mês. Não deu um mês. Me aparece a matéria do cerimonialista e pasme. Ele é de. Não é cerimonialista de festa, é cerimonialista de velório. O cara resolve fazer a fake news de que ele tinha partido, fazer um velório fake, as pessoas vão ao velório, e aí ele no velório, ele aparece de gente, tô vivo. Você acha que não pode ficar pior? Pois vai ficar pior. A justificativa que ele deu. Vou ler aqui. Ele disse pro UOL. Eu tive a ideia há 5 meses. Você já vê que o negócio não foi uma coisa de por impulso. O cara disse, eu tive a ideia há 5 meses. Aí eu tenho que dizer, é uma pena que esse senhor de 60 anos, Baltazar, o nome dele, foi em Curitiba isso, tenha se tornado velho antes de ter se tornado sábio. É uma pena. E vamos lá. Fiz os convites, enviei e antes da data resolvi fazer esse episódio. Eu queria dar a entender que eu realmente morri. Olha o que o bicho disse. Eu queria dar a entender que eu realmente morri. É uma pessoa que lida com velório. Gente, esse sentimento de luto é quando você está mais baixo, você está mais frágil emocionalmente. E vem logo depois da perda. Então, assim, você não brinca com isso, gente. Você não brinca com isso. Isso é uma palhaçada, para dizer o mínimo, assim, uma imbecilidade, para dizer o mínimo, assim. Porque é quando você fica mais frágil, quando você fica abalado. Qualquer pessoa próxima dele, meu pai. E a subida depende do tempo, não é uma coisa que você não pode dizer como cada pessoa vai reagir a essa notícia. Continuando. Aí botou aqui, ele falou aqui. Eu queria dar a entender que realmente morri. As pessoas interpretam da forma delas. Como é que elas vão interpretar da forma delas, o meu cidadão? Se você quer dar justamente essa ideia e planejou tudo para dar essa ideia. Eles tinham como pensar alguma coisa diferente? Não. Continua aqui, que aqui vem a parte que o negócio ficou feio. A verdade é que eu queria saber quem de verdade iria no meu velório e não só no meu aniversário. Meus caros, como eu disse antes, é uma pena que tenha se tornado velho antes de ter se tornado sábio. Essa é a primeira lição de hoje. Idade não é sinônimo de maturidade. Você pode ter pessoas muito jovens, muito maduras, e pessoas muito velhas com mentalidade de criança. Porque uma coisa do velório do meu pai que a gente não dava a mínima era quem foi e quem não foi. Primeiro porque era longe. Segundo, o próprio período, é período de férias ali para todo mundo, assim. E a rapidez, muita gente foi pega de surpresa. Então, assim, uma oração sincera de uma pessoa que não foi, vale muito mais do que uma pessoa que está lá, por exemplo, não estou dizendo que isso aconteceu, só por exemplo, que foi lá só por ir, por fazer companhia para alguém, nem se importava tanto com a pessoa. E essa justificativa dele de saber que se os amigos de verdade é que vão no seu velório, eu vou. Agora, esse aqui é difícil as pessoas saberem, esse segundo fato, que eu já ouvi de 2 psicólogas também. Nem sempre a pessoa que vai ao velório é amiga da pessoa que faleceu. Pode ser, inclusive, inimiga e tá indo lá só para se regozijar, só para
ver o desafeto dela, ver se partiu mesmo e se até se animar com a partida do outro lá. É raro, mas não é nulo. Isso que eu tô falando para vocês. Então, assim, a própria premissa do cidadão de que quem iria lá seria alguém que estava se importando por ele, não é necessariamente 100% verdadeira. E pode ter acontecido o quê? A pessoa estava viajando, ele botou, a coisa aconteceu em janeiro, a pessoa podia estar viajando quando aconteceu o negócio e não tinha nem como voltar. Poderia ter ficado triste, poderia ter passado mal e não ter ido ter conseguido ir ao velório, mas nesse caso acho que ele ia até ficar animado, né? Porque eu vou falar aqui a cronologia de como é que isso aconteceu. Olha só como foi tudo pensado. Ó, ele postou, primeiramente, na rede social dele, ele escreveu: no início dessa, como se fosse outra pessoa falando, né? Claro, no início dessa triste fase, dessa triste tarde, Baltazar Lemos nos deixou. Em breve, informações. Diz que um dia antes, o pessoal que acompanha ele tinha postado foto em frente ao Albert Einstein. Depois que postou essa notícia na rede social, diz que um sobrinho dele. Olha como você envolve as pessoas que têm que trabalhar, estão fazendo alguma coisa da vida nessa palhaçada que esse Baltazar fez. O sobrinho ligou pro hospital que ele postou a foto lá. Ó, ele entrou alguém com esse. Deu entrada com esse nome aí no hospital. Aí o hospital, não entrou ninguém. Aí o sobrinho ficou, não, deve ter sido uma fake news. Aí no dia seguinte que ele postou a primeira postagem do óbito, né? Ele postou outra em outra rede social. Enquanto as pessoas estavam procurando saber, né, do que tinha acontecido, ele postou. Ele postou o local do velório, como se fosse outra pessoa, né? Dizer, o local do velório vai ser tal, vai começar a cerimônia. E aqui descreve a reportagem, ó. Em um salão decorado com coroas de flores e uma mesa com vários arranjos, uma voz semelhante à de Baltazar começou a relatar a vida do homem. Aqui chega a doer, ó. Muitos acharam que era uma gravação e começaram a chorar. Gente, como é que você brinca com uma coisa dessa? E quando eu li isso aqui, eu fiquei muito revoltado com a própria notícia em si, com o fato de ser alguém de cerimonialista que trabalha com isso, está acostumado a ver o sofrimento das pessoas, brincar com os próprios. Olha, se fosse o meu parente, aí diz que ele apareceu. Em determinado momento, as portas se abriram e ele apareceu com roupa e capuz, justificando o que fez. Aí deu aquela palestra, sabe? Começou a falar aquele negócio de coach, quando as pessoas estão vivas é que você tem que amá-las. Meu irmão, se fosse o meu parente que fizesse um negócio desse, ele ia parar pelo menos no hospital. Porque isso é uma palhaçada, gente. Tinha gente lá, quando tava ouvindo a voz dele, se brinca com o sentimento das pessoas desse jeito, que começou a chorar lá quando ele ouviu a voz semelhante ao dele. E tudo isso por questão de ego. Ego. Saber quem é que iria no seu velório. Então, lições de hoje para aprender, gente. Primeira, idade não significa necessariamente maturidade. E segundo, muitas pessoas que gostam de determinada pessoa que faleceu podem acabar não indo ao óbito, ao cerimônia, fazer uma oração sincera. Isso é o que importa. Inclusive, pode até ter gente que é desafeto e vai lá só para se regozijar, ver se partiu mesmo, sem fazer nenhuma oração por aquela pessoa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.